Este programa é livre para todos os públicos. Horas, 3 minutos. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Rafa. Bom dia, Elisa. Bom dia. Yuri, parabéns. 22 anos. Muito bem, coisa boa. Que honra te ter aqui fazendo as câmeras no dia do teu aniversário. Parabéns. Muita resistência para ti, viu? Érica, bom dia. Bom dia. Bom dia. A cara dela. Tá bem, entendi já. Bom dia ao André. Não cheguei a olhar no Master hoje, mas acredito que seja o André Corrêa que nos coloca no ar. Bom dia. Andrezinho. Bom dia, Andrezinho. Bom dia a todos. Quantos e todas, anos, Yuri? né? Quantos? 22? 22, eu bom, falei. Tá bom. Falar assim. Não ouvi, não estava prestando atenção. Não estava prestando atenção em mim. Tava prestando atenção nas caras da Érica, nas caretas dela. A Érica é a expert em memes, né? Só com as expressões que ela faz. Só vou dizer uma frase em resposta ao Rafael. Qual? O Rafael. Bota o fone. Bota o fone. Ela fica braba porque eu peço pra ela botar o fone. Mas todo mundo tem que usar o fone, ó. Eu tô de fone, a Elisa tá de fone, a Deca tá de fone, ó. Olha lá. Daqui a pouco ela te diz, não sou obrigada, vai rolar outras discussões aqui. Mas assim, ó, 11h05, temperatura em Rio Grande chegando aos 20, sensação 17,5. Umidade relativa do ar 76%. Um tempo de muitas nuvens, chove um pouco, a gente não sabe ainda como vai seguir o tempo. E tem previsões, né, de chegada de ciclone aqui para a região sul, próximo do final de semana. Então, a gente ainda está acompanhando como é que as coisas vão se dar por aqui. Bem, hoje a nossa pauta, nessa quinta-feira, é com a Elisa Selmer. Elisa que já está acostumada a ocupar aqui esse espaço e trazer para a gente algumas avaliações. Hoje a gente vai trazer, não tem como não fazer essa análise de conjuntura, né, Elisa? E falar sobre o avanço do fascismo, que a gente está presenciando, vivenciando, e acho que trazer isso ligado, não tem como não também, à pauta dos direitos humanos, né? Certamente. Acho que é isso um pouco e mais o que tu quiser trazer. Olha aqui, 11h06. Eu não sei se vocês têm nota, eu estou abrindo aqui uma atividade que vai acontecer hoje e depende do tempo, né? Se chove muito, provavelmente a atividade vai ser adiada, mas o pessoal já estava colocando ali que se for como está o tempo, se estiver como está agora o tempo, com garoas, o pessoal vai resistir e seguir a atividade. Hoje tem no Largo Dr. Pio, a partir das 15, 3 horas da tarde, a atividade dos artistas em Rio Grande, artistas na rua pela democracia. Tá? Então, vai ter uma diversidade bem bonita de intervenções, dança, poesia, música, fotografia, exposições, oficinas, enfim. Há uma diversidade de intervenções e a gente convida a todas e todos para estarem lá a partir das 3 horas da tarde. Tem aula também, uma aula pública com a Fabiane Pianoski. Eu não estou encontrando o nome, mas até o final do programa a gente dá o nome da aula pública dela aqui, que a princípio está prevista para as 2 da tarde. E aí, a partir da aula pública, segue a atividade com as intervenções. Não sei se a Érica e Rafa querem anunciar algo.
Eu queria falar do evento do dia 26. Por favor. Que o pessoal, os estudantes de História estão organizando, que é História, Política e Fake News. O título vai ser um bate-papo na Tamandaré, a partir das 17 horas, com essa temática. Ótimo. E achei aqui o nome da aula da Fábio. Aula aberta sobre curadoria, com Fabiane Pianoski. Tá bem? É isso, Érica. Tens mais algum informe? A princípio é isso. Tá bem. Eu queria convidar também. Dia 28, domingo, vai ter mais uma edição do Arte na Praça, intitulada Arte na Praça Ágil que Ajar. Então, a partir das 15 horas, na Tamandaré, em volta ao Coreto ali. É um espaço muito legal em que as pessoas, os artistas, se encontram e produzem arte. Muito bacana. Tá bem, 11 horas 8 minutos. Não sei se vocês selecionaram a música de abertura. Pode ser? E acho que o café já deve estar pronto. A gente consegue pegar um cafezinho nesse meio tempo. E segue agora para a conversa com Elisa Selmer, convidando quem quiser participar desse espaço democrático. Pode ligar 3232-8968 ou escrever através da nossa página no Facebook, Paralelo 30 Aptafurg. Vamos ouvir o que, Érica? A gente vai ouvir Ana Paula da Silva com Miudinho. Vamos lá. Tom pé tom terio taion te tom pé te tom daie hongaie tungão. Gosto de tudo que me faz sorrir, me faz gemer, me faz tremer, me faz sonhar. Gosto dos teus olhos, dos teus pelos, do teu cheiro que me convida para amar. Gosto de tudo que me faz sorrir, me faz gemer, me faz tremer, me faz sonhar. Gosto dos teus olhos, dos teus pelos, do teu cheiro que me convida para amar. Sou do samba, sou do gueto, do cabelo enrolado, sou do malandreado, do batuque invocado, do miudinho no pé. Sou mucama, sim senhor, sou do dengo e do amor. Sou bem mulher. Gosto de tudo que me faz sorrir, me faz gemer, me faz tremer, me faz sonhar. Gosto dos teus olhos, dos teus pelos, do teu cheiro que me convida para amar. Sou do samba, sou do gueto, do cabelo enrolado, sou do malandreado, do batuque invocado, do miudinho no pé. Sou do samba, sim senhor, sou do dengo e do amor. Sou bem mulher. Ô neguinho que cantar divididinho, que balanço pra sambar. Mexe o corpo com doçura e encanto, tira o pranto, vem me embalar. Ô neguinho que cantar divididinho,
11 horas, 13 minutos. Ana Paula da Silva com Miudinho. Linda demais. E agora, toda vez que inicia essa música com Ana Paula, eu lembro da Paula Kirst. Porque a Paula faz também uma interpretação muito linda. Coisa boa. Começar assim. 11h12, a gente começa a conversa, então, com a Elisa Selmer. Faz um tempinho que não vem aqui. E vai conversar com a gente, trazer, né, mais uma análise, e precisamos de muitas para tentar entender o que está acontecendo. Uma análise da conjuntura, né? Então, passo para ti, Elisa. Boa tarde aos ouvintes, a nossos companheiros e companheiras aqui que dividem a mesa, que nos colocam no ar. Nós estamos vivendo um momento bastante complexo, né? É difícil, e olha, vão vir muitas e muitas análises para compreender o que nós estamos vivendo hoje, né? Na verdade, por que chegamos nesse ponto? Eu acho que sempre as indagações partem dessa pergunta, né? Como chegamos nesse ponto? Pois é. Numa frágil democracia, numa jovem democracia, né, de 20 anos, de 30 anos, porque eu considero, de fato, o período democrático justamente com a promulgação da Constituição de 88. Eu venho falando, né, a respeito dessa temática, que envolve, obviamente, como tu dissesse, por oposição à defesa dos direitos humanos, porque não há como falar em fascismo e não lembrar dos direitos humanos. E talvez a gente possa até começar por aí, né? Para lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela se deu pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, pós as barbáries, as atrocidades cometidas pelo nazismo, que é um tipo de fascismo, né? O fascismo foi na Itália pelo Mussolini e o nazismo por Hitler. Mas, na verdade, o nazismo é uma espécie de fascismo que teve suas peculiaridades. Então, após a Segunda Guerra Mundial, então, a maior parte dos países, das sociedades ocidentais, se deram conta que elas precisavam entrar num consenso mínimo sobre dignidade humana, sobre direitos inerentes a todas as pessoas, independente dos seus países, independente das suas posições partidárias ideológicas, das suas religiões, das suas nacionalidades, das suas raças e etnias. Enfim. Ter direito a ter direitos, como diz a Hannah Arendt, né? Simplesmente por nascer, por ser humano, independente de onde, em que contexto, em que corpo. Né? Então, é nesse cenário que a Declaração Universal dos Direitos Humanos nasce, quer dizer, pós uma experiência traumática, uma experiência universal traumática, né? E nós aqui no Brasil não experimentamos isso tão diretamente, né? Os problemas, as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, mas indiretamente todos sofreram, principalmente abrigando, né, os imigrantes que vinham fugindo daqueles terrores. E é impressionante que hoje em dia nós tenhamos pessoas, né, que são descendentes dessas pessoas que fugiram desse contexto e que apoiam ideias autoritárias, né, que talvez hoje fossem os algozes dos seus familiares, dos seus antepassados. Então, nós, obviamente, também experimentamos, e por isso que é uma experiência universal, porque a maioria dos países enviou soldados, né, para a Segunda Guerra Mundial, em maior ou menor número. A crise mundial econômica decorrente também afetou praticamente todos os países. E essas ideias, né, totalitárias, elas também percorreram os países. Nós também tivemos, né, os seus embriões no Brasil. É uma tentação autoritária, né,
a tentação do fascismo. O ex-reitor, o Elgio Trindade, ex-reitor da URGS, em 2016, ele publicou um livro que, se eu não me engano, é isso, é a Tentação Fascista. Eu não lembro exatamente o título da obra, mas que trata isso de uma série de entrevistas, de documentos e pesquisas da vida acadêmica inteira dele, mostrando, né, o quanto há um germe, né, dessas ideias, há um germe fascista na sociedade, em que ela vive, ela toma o mais espaço conforme, né, o contexto, conforme os escudos democráticos eles caem ou não, né? Se eles conseguem fazer a sua tarefa de reduzir essas ideias, né, reduzir esse poder totalitário, não legitimar essas ideias ou não. Então, isso convive, esse germe, essas ideias, elas estão na nossa sociedade. Sempre estiveram, em todos os momentos. Elas aparecem em maior ou menor intensidade, dependendo do momento histórico que se vive. Então, no contexto da Segunda Guerra Mundial, isso também aflorou. Porque se existe um grande líder mundial apoiando esse tipo de ideia, porque provavelmente há possibilidade, né, há autorização, né? As pessoas se sentem autorizadas a expressar essas ideias e a colocá-las em prática. E esse é o grande problema de lideranças fazerem esse tipo de discurso, porque elas inflam as pessoas comuns que estão, né, no cotidiano, convivendo todos os dias conosco, e que tem, né, esse germe em si. E que aí se junta com contextos individuais, né? É a situação do macro acoplada com as situações micro, e isso pode ser uma combinação bombástica. Então, especialmente se a gente der armas para essas pessoas. Sim, não, eu estava te ouvindo e pensando aqui, né, justamente sobre essa questão do aflorar, né, porque o fascismo, ele tá, né, e coloco isso, acho que não como uma afirmação, mas para que tu faça uma avaliação, né? Mas o fascismo, ele tá enraizado em cada um e em cada uma de nós, né? E acho que a gente está naquele processo que a gente já passou e ainda passa, quando uma mulher diz para um homem, tu és machista, ou uma mulher diz para uma mulher, né? Quando dizemos, tu és racista, né? Porque somos, infelizmente, construídos dentro dessas lógicas, e a gente está diariamente se desconstruindo e se reconstruindo para evitar ter posicionamentos assim. E o fascismo é da mesma forma, né? Quando a Elisa coloca, né, que o momento oportuniza, incentiva, encoraja para que isso aflore, para que isso apareça, me faz pensar muito nisso, né? Que independente até de posicionamento político, esquerda, direita, enfim, algumas pessoas se constroem ou se posicionam socialmente, né, de forma fascista, e dói, né, perceber. E a gente tem visto muitas pessoas, acho que adoecendo, né, e o fenômeno da depressão, que já vinha ganhando, né, espaço enorme, ganha mais ainda nesse momento, né, Elisa? Porque as pessoas estão reconhecendo tanto em si, mas muito posicionamentos fascistas expostos, né, abertos para a sociedade. Sim, de pessoas muito próximas. É isso, né? Então, assim, sei que isso é uma ferida, é algo delicado para a gente colocar, mas é algo que, sim, que a gente tem que começar a avaliar, né? A gente comentava um pouquinho antes de entrar no ar, que eu, em algumas leituras, me deparei com um trecho do livro Psicologia das Massas, do Haidt, onde ele coloca que, isso lá em 1930 e pouquinhos, né, mas que serve para hoje,
que não é a sociedade que está doente, não são as pessoas que estão adoecendo e por isso se posicionam assim, né? Ele coloca, né, trazendo essa visão que a sociedade já é assim. Ele ainda coloca entre aspas, né? Isso é a sociedade normal que apenas está se desvelando, se mostrando como de fato é. Justamente por esse encorajamento, né, nesse momento econômico, político, social, né? Então, é delicado, né? Acho que dói um pouco a gente pensar ou tentar enxergar dessa forma, mas para mim faz muito sentido. Não sei como é que tu enxerga isso. Não, eu compartilho, né, da tua visão. Tu que tens formação na psicologia, eu tenho uma certa formação interdisciplinar, então transitei um pouco por esses temas. Até porque não tem como a gente estudar a violência sem estudar um pouco Com certeza. das questões psíquicas. O fato são duas coisas, né? O ser humano é agressivo, a agressividade é importante, ela é essencial, né? Pulsos de vida, né? Como dizia o Freud. Sem agressividade a gente não vive, a gente não acorda todo dia e enfrenta o dia a dia. Bom, essa é a primeira questão. A questão é como é que a gente canaliza essa nossa agressividade em N circunstâncias e em N momentos da nossa vida cotidiana e vida social. Essa agressividade ela pode ser usada para fins positivos ou socialmente aceitáveis e para outros não tão positivos assim, como a violência. Então, quer dizer, eu lembro sempre da minha colega psicóloga, Andréa Berengaray, que fazia mestrado com a gente, ela dizia: nós todos aqui somos extremamente violentos, porque quem estuda direito penal e quem estuda violência é violento. É muito agressivo. Só que nós optamos por, ao invés de fazer, estudar. Nós optamos por usar outras armas. Ou seja, a famosa sublimação, né? Nós sublimamos a nossa agressividade em algo socialmente aceitável. E muitas pessoas não têm oportunidade de fazer isso. Verdade. E não tem oportunidade nem de fazer essa reflexão. Sim. De ter essa compreensão. Sim, não tem a compreensão. Mas eu digo assim, não, antes de ter a compreensão é ter a oportunidade. Isso, porque verdade. a questão é assim, nós vivemos numa sociedade altamente violenta e de diversos tipos de violência, e as pessoas têm essa ideia de que o senso comum, a violência vem da periferia, a violência vem dos ditos, entre aspas, né, da bandidagem, da criminalidade, né? Dos marginais. Dos marginais. Né? E o que ocorre? Essas pessoas, elas sofreram a vida delas todo o tempo. Elas nasceram na violência, elas são educadas na violência e sem nem oportunidades de usar todo esse sentimento, toda essa energia, né, que resultou dessa violência para fins socialmente aceitáveis. Por isso que se fala tanto em educação, por isso que se fala tanto em cultura. A arte é uma forma maravilhosa de se sublimar essas energias, né? De se colocar de uma forma socialmente aceitável, né? E de ganhar dessas pessoas expressarem habilidades, expressarem talentos, serem reconhecidas socialmente e perceber que existem outras vias. Então, vejam, é todo um contexto, né? E aí a questão a gente não se dá conta enquanto indivíduo e a gente não se dá conta enquanto sociedade. Aí a questão é algo que eu venho repetindo há algum tempo. Nós somos uma sociedade violenta. Nós temos que parar de dizer que nosso brasileiro é cordial, é bacana e é solidário. Nós somos violentos. E porque só a partir do reconhecimento disso é que nós vamos poder tomar outros rumos. Não, se negar a negação é de instrumento, é mecanismo de defesa. Então, nunca se lida nem se enfrenta o problema. Então, uma sociedade que se construiu como a nossa, que há 500 e poucos anos se construiu a partir de uma colonização, de uma invasão,
da destruição de povos originários, né, do massacre desses povos, da opressão desses povos, impondo uma cultura completamente diversa que é o ponto 1 dessa violência. E que a gente esconde, que a gente trata como descobrimento, que a gente mascara. E trata muitas formas de história, pessoas que foram extremamente opressoras como heróis. E aí nós temos outro grande trauma social, que é a escravidão. E não é à toa que a gente tem essa facilidade de se conformar com a violência, da banalização da violência. Porque, vejam, historicamente, as pessoas conviveram um século, um pouco mais, né, com a escravidão, convivendo, passando pela rua, pelos centros das cidades, vendo pessoas torturadas ali, sempre que os negros estavam lá a ferros, né? Sim. Expostos nas praças à venda ou em castigos públicos. Então aquilo fazia parte do cotidiano, era normal, né? E óbvio que as pessoas tinham que ter algum tipo de mecanismo, porque óbvio, senão ia acabar insuportável, né? Tu viver naquilo se tu não tiver algum jeito de botar aquilo para baixo do tapete, em algum canto da tua mente, do teu corpo, da tua alma. Mas vejam, isso é uma banalização. A nossa sociedade foi construída com essa constante de violência como sendo algo natural, como sendo algo socialmente aceitável. E não se teve nenhuma prática, né, social que fizesse a revisita a isso, né, de forma abrangente, ampla e restrita, né, desse trauma social, de políticas reparatórias efetivas. Né? Não, né? Ainda é tudo muito incipiente. Não, ainda quando se fala em cotas, ainda quando se traz para o público, né, se tira debaixo do tapete, se tenta, né, fazer isso, a reação, sim, penso que é essa que a gente está vendo. E ainda assim é pouquíssimo. Sim, muito pouco, né? Muito pouco. Pouquíssimo. Elisa, olha aqui, 11h30. Tem a trilha, vamos para o intervalinho, a gente volta na sequência, conversa mais. E fazendo convite, quem quiser participar é só ligar ou entrar em contato através da nossa página no Facebook. Vamos lá. You